O Draft 2024 vem aí. Temos mudanças de regras na NFL. Mas antes vamos olhar para o Draft 2023. Mudança de regras. Eu sou o Thiago Zumac. E eu sou Neymar Souza Maia. Aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Olá, audiência mais bonita da NFL. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao programa número 32 do Zona Neutra, o seu programa semanal de NFL. Neymar, seja bem-vindo. Salve Zuma, salve guys, como é que estão? Neymar, estamos acabando o mês de março e com isso quer dizer, obviamente, que está chegando o mês de abril. Justo. E no mês de abril, o que nós temos? Draft. Draft. Então você, meu caro colega que estava esperando esse programa do Zona Neutra sobre draft, enfim, chegou o momento. Já dissecamos a rodar a Season 2023, falamos bastante, falamos dos nossos acertos, falamos dos nossos erros, falamos da Free Agency 2024 e agora, a Free Agency ainda rola, né, Neymar? Ainda tem movimentos acontecendo, mas os mais impactantes já aconteceram. Justo. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho no draft. Tanto o que foi quanto o que vem, imagino eu. Exatamente, mas a gente vai falar muito mais, Neymar, do draft que aconteceu em 2023. Ok. Porque muitas pessoas, talvez nem tantas, mas alguém nos deu essa ideia e a gente achou interessante, que é o seguinte, fazer a análise do draft que aconteceu em 2023. Porque a gente fala muito de previsões, dos caras que vão vir, de quem são os acertos, de como é que é, porém ninguém não, mas poucos analistas olham para 2020. Faz um retrospecto. Exatamente. E é isso que a gente vai fazer hoje. Legal. Tá? E também, para aproveitar, nós vamos ter que falar das regras que mudaram da NFL, né? Que é um assunto bastante quente. Então, provavelmente vocês também vão ver isso nesse programa. Muito provavelmente vamos colocando essas informações dentro do conteúdo, ou então a gente separa um espacinho no final para falar desse assunto. João, por favor, hoje quem está com a gente é o João. O João vai passar aqui para nosso primeiro quadro, o Quem É. O Neymar já está rindo. Quem não está vendo a gente, está escutando a gente no Spotify. Neymar, sabia que a gente chegou em quinto lugar no mês de março, até agora, na verdade, entre os podcasts mais ouvidos da FN Network? Que bacana. Estamos crescendo, rumo ao primeiro lugar. Exatamente, um programa que ele tem como objetivo ser um programa visual, ou seja, a gente faz o programa para o YouTube, mas os podcasts, né, no caso o Spotify é uma grande ferramenta, muita gente nos escutando por ali. E se você está escutando a gente pelo Spotify, ou se você está vendo a gente pelo YouTube, e se está vendo pelo YouTube, muito obrigado pelo curtir que você deu aqui, a gente vai passar agora para quem está no Spotify a imagem que está aqui, né? Eu vou ler aqui mais ou menos quem é, que é um cachorrinho muito agradável. Ele tem uma vestimenta vermelha com uma capa azul. A lá Superman. A lá Superman, a lá um herói americano, né? E ele tem um U, né? Na roupa dele. Eu vou dar a dica que ele é um super-herói americano, tá? É um desenho americano, um desenho da década de 60, 70. Ele, na verdade, ele vai ser um jogador. Tu vai matar um jogador com ele, tá? Mas eu tenho que matar o cara? É. Ou eu posso só escolher e ser esse personagem? Pô, cara. Não, se tu souber quem é o personagem, tu já vai ter uma grande dica. Ah, tá. Cara, eu não sei quem é o personagem, então já me arromba por aí. E é um jogador que tem que ser um Superman, ou que é um Superman da vida. Mas então, vamos tentar matar o personagem? eu vou tentar dar um chute antes. Tá. Caleb Williams. Não é o Caleb Williams. Tá. Bem pelo contrário. Olha lá, isso já é uma dica. Ele é um cachorrinho pequenininho. Ele é pequenininho. Tá. Logo, ele é um gigante por dentro? Não, se ele é um cachorro pequenininho. Mais ou menos por isso. Porque o alter ego dele, quando ele tá no normal, antes de virar o super cachorrinho ali, ele é um cachorrinho que... um engraxate. Tá. E aí, quando ele vira um super-herói. Quando ele é um engraxate, todo mundo desmerece ele. Ninguém dá bola pra ele. Tá. Logo, ele é um... Reserva? Ele é lembra americano. Vamos lá, vamos pro inglês. Ele é um cachorrinho que ninguém dá bola, ninguém acha... Não bota medo de ninguém. Ele é um backup. Mais ou menos.
Ele não bota medo em ninguém, cara. Ninguém vai apostar nele pra ser campeão. Underdog! Meu Deus, Meu ele Deus. é este desenho. Meu Deus, tá. Este desenho chama-se Underdog. Tá. E aí, por que ele é um quem é cultural hoje, que eu trouxe essa frase? Porque Underdog, a gente utiliza muito isso nos esportes americanos, seria uma franquia, um time... Azarão. Um azarão, exatamente. Seria a zebra, aquele time que corre por fora. E esse desenho, ele foi feito com base nessa expressão. Não foi a expressão que veio do desenho. O desenho veio da expressão que já existia naquela época, tanto que ele era um engraxate, ninguém dava bola pra ele, ele virava o super-herói. Meu Deus, quem é o underdog americano? Cara, e é um jogador. É um jogador. Underdog americano. Tem uns 50 no mínimo, Mas Zuma. tem Como é que tu quer que eu mate isso? Tem um que é o muito underdog americano. Inclusive, tem um filme que se chama American Underdog. Pô, man, então tu tá falando de jogador antigo, inclusive. Aposentado. Então pode ser o Kurt Warner, por exemplo. Passou, João, por favor. Salva de palmas ao meu querido Neymar. Bate palma pra ti, Neymar. Obrigado, Pô. obrigado. Kurt Warner, o maior underdog da história da liga. Porque já que nós vamos falar de draft, a gente Vale vai falar de quem não foi pro draft. Vale falar de quem não foi pro draft. O Kurt Warner tem uma história maravilhosa. Eu estava lendo um pouquinho sobre os jogadores que foram undrafted, ou seja, que eles participaram do draft, mas não foram escolhidos por nenhum time. Ou não, né? Ou não participaram também. Em 1994, o Kurt Warner tentou participar do draft, não foi selecionado para nenhum time, mas o time do Green Bay Packers chamou ele para depois, né? Depois de o draft acontecer, ele foi um jogador undrafted. Training camp. Exatamente, e foi lá cortado. Dali ele saiu, jogou fora dos Estados Unidos, jogou na AFL, na Arena League, né? E aí, em 1998, o St. Louis Rams chamou ele para participar de um training camp. E lá, cara, ele conseguiu ficar no time, ele se provou um jogador útil, entrou de backup. Em 99, o quarterback titular se machucou, o Neymar, e ele começou a season na qual o St. Louis Rams foi campeão do Super Bowl, Kurt Warner foi MVP da liga e foi MVP do Super Bowl. Além disso, ele ainda levou o St. Louis Rams a mais um Super Bowl em 2001, mas ele perdeu. E depois ele ainda foi para o time do Giants, que não deu muito certinho, mas depois no Cardinals, ele levou o Cardinals no Super Bowl de 2008, mas ele também perdeu. Então foram 3 aparições no Super Bowl. O time que ele criou do Greatest Show on Turf, que era um ataque aéreo explosivo demais, tinha recordes até pouco tempo, ainda tem alguns. E Super Bowl 2008, só para jogar conversa fora, para mim o melhor Super Bowl da história, entre Cardinals e Steelers. Foi um jogão. Quem quer ver um jogo do passado aleatório? Super Bowl 2008, Arizona Cardinals contra Pittsburgh Steelers. E este jogo, né, no qual o Kurt Warner estava lá, né, foi um jogo muito marcante, porque mais uma vez ele estava no Super Bowl, mas além disto, ele tem 2 All-Pro, 5 vezes Pro Bowl, e ele tem alguns recordes ainda. Um recorde dele que é bem interessante é o seguinte: ele foi o primeiro quarterback a chegar em 10. Ele foi o quarterback que chegou em 10 mil jardas aéreas mais rápido até hoje. E ele foi o quarterback que chegou em 30 mil jardas aéreas mais rápido até hoje. E ele tinha um recorde de TDs passados que o Tom Brady passou recentemente ele, né? Eu não lembro exatamente qual é o recorde, mas o Tom Brady demorou muito mais. Ele ainda pode ter todos os recordes, é só tu colocar mais um detalhe, né? Tipo, undrafted. Tipo, o cara que mais tem jardas passadas, undrafted. Daí sempre vai ser ele. Exatamente. Sempre, né? Até alguém quebrar. Exatamente. E aí fica a dica para quem ainda não viu o filme American Underdog, tá disponível na Amazon Prime. Cara, é um filme excelente. Para você que está começando a gostar de futebol americano agora, cara, veja, eu vi com a minha namorada, minha noiva Alexia, e ela fez uma careta, cara, quando começou o filme. Eu falei assim, ó, vamos ver o filme lá, não é um filme de esportes, né? Eu falei, mas tu vai adorar. No final ela tava amarradona e vendo filme de futebol americano, vendo vídeo de futebol americano depois no YouTube sobre o Kurt Warner. E falando em Amazon Prime, vamos revelar então nosso próximo patrocinador. Calma, galera, um dia a Amazon chega na gente. Ainda não. Aí nós vamos chamar o Rômulo para vir aqui revelar o patrocínio. João, vamos seguir. Então vamos falar um pouquinho de draft, enfim. Mas antes de a gente começar a dissecar o draft 2023 e começar a falar do draft 2024, a gente tem uma audiência muito grande que ainda está se formando como torcedor de futebol americano. Então não custa, quer dizer, vai custar um pouquinho pro Montanha que vai ter que editar, mas a gente vai falar um pouquinho das regras do draft, Neymar.
Basicamente, o draft acontece sempre na última semana de abril, né? Então, este ano será na quinta-feira, dia 25, na sexta-feira, dia 26 e sábado, 27 de abril. O draft, onde os jogadores que estavam no college e agora se colocaram disponíveis para jogar NFL, serão escolhidos pelas franquias da NFL. E a minha pergunta para ti é, como é que é feita a ordem de escolha? Antes de responder a tua pergunta, alguns desses jogadores são convidados para ir para o tapete vermelho, vou chamar dessa forma. Não todos, os melhores. Muitos não vão, preferem ficar com a família e tal, até para não passar carão às vezes. Porque às vezes o cara, tô cotado para sair no primeiro round, mas não é bem certo, ele não vai para não ficar a câmera lá filmando ele não ser escolhido. Esse é um ponto. Ainda antes de te responder também, recomendo a toda a nossa audiência, não interessa que vocês começaram a ver NFL, não começaram ainda, estão vendo o nosso programa sem querer. Dito isso, por favor, se inscrevam. Temos um número bem interessante sobre inscritos também, que pouquíssimos dos que nos assistem estão inscritos. Por favor, se inscreva. Assistam o draft. O primeiro dia, a quinta-feira. Ah, mas eu vou preferir tentar ver sexta ou sábado. A quinta-feira, dia 25 de abril, marquem a data, assistam o draft. A ESPN certamente vai passar. Quem tem no DAZN, enfim, onde for, pode assistir por várias formas. Assistam o draft. É muito legal. Inclusive, se você começou já a ter afinidade por um time, assista muito o draft. É muito legal. Agora sim, te respondendo. Basicamente, a posição que tu ficou do ano anterior, teu time ficou do ano anterior, o quão ruim ele foi, é o quão antes o teu time vai escolher. Muitos esportes americanos já atuam dessa forma, mas então são 32 times da NFL, por base. Se tu é o 32º time, ou seja, tu foi o pior, tu vai ter a primeira escolha. Se tu foi o penúltimo, ou seja, o segundo pior, tu vai ter a segunda escolha. Assim até o campeão Kansas City Chiefs, que vai ter a 32ª escolha. Ou seja, uma ordem inversa de como terminou o campeonato. Isso. Aí quando chega na 32ª escolha, a gente fecha uma rodada. Exato. E abre essa segunda rodada. Exato. A segunda rodada continua igual, né? Exatamente. Copia a primeira e bota para baixo. Ou seja, o primeiro pick do segundo round vai ser do pior time do ano passado. E aí, por diante, também fechando o segundo round. Então, depois disso, quem for olhar na internet vai ver, esse cara foi o pick 33. Isso significa que é o primeiro do segundo round. 34, segundo do segundo round. E aí por diante. Isso vai se repetir também para o terceiro round e começa a se repetir para quarto, quinto, sexto e sétimo. Tu vai falar provavelmente das compensatórias ainda, né? Então não vou falar aqui no meio. Exatamente. Vamos na parte... Vamos numa... Estrutural. Exatamente, pedagógico. Então são 7 rounds com 32 escolhas em teoria, certo? 7 rounds vezes 32 escolhas dão 224 escolhas. Porém, Neymar... Sempre passa de 250. Sempre passa de 250. Por que tem escolhas a mais no draft? Aí que vem. São as escolhas compensatórias, que a NFL compensa um time por perder grandes jogadores. Porque lembrando que essa estrutura do draft que é feita já é exatamente para manter os times sempre equilibrados, sempre com bastante força. Por isso, os times mais fracos escolhem jogadores melhores, escolhem antes. Com isso, times que foram prejudicados, eu vou usar essa palavra, mas porque um jogador se aposentou, ou um jogador importante foi para free agency, enfim, ou perdeu um técnico, ou algum movimento importante fez o time perder força e não ter nada de volta, ou seja, não foi uma troca. Troca não existe compensação, mesmo que faça uma troca horrível, porque senão o Texas dos últimos anos precisava de muita compensação. Piadas à parte. Quando tu perde um jogador de força, a NFL vai lá, analisa isso e fala, beleza. Então, na janela que a NFL fala cada time o que ganhou, e isso não é negociável. A NFL vem e fala, 49ers, vocês ganharam uma terceira, 2 quartas, uma quinta e uma sexta. E explica os motivos. Vou dar um exemplo. O Aaron Donald se aposentou há 1 ou 2 semanas atrás. É certo que o Rams vai ganhar uma escolha de terceira rodada, porque esse é o máximo que a NFL pode dar. Se o Tom Brady, um Michael Jordan, o que for do esporte se aposentar no teu time, o máximo que tu vai ganhar é uma escolha de terceira rodada. Esse é o máximo. E é sempre dado a escolha no final do round. Então a gente falou de 32 picks, vamos dizer que 5 times ganharam escolha de terceira rodada. Vai ser o pick 33, o 34, o 35, o 36 e o 37. É isso que eu ia comentar, porque um ponto interessante é assim, existe diferença de valores muito grandes da primeira para a segunda, para a terceira e assim vai até a 7ª rodada. Muito grandes. Um pique de primeira rodada é quase um acerto óbvio de um bom jogador, né? Porque pensa, você vai escolher entre os melhores que estão saindo do college. Entretanto, uma escolha de 7ª rodada, tu vai estar escolhendo entre o 240, o 250, né, daquele montante de jogadores que saiu do college. Ou seja, são jogadores que você não tem a mínima certeza se vão dar certo ou não na NFL. E aí que vem as picks compensatórias, no máximo de terceira rodada para trás, né? Exato.
E essas picks compensatórias, como você já falou, é um cálculo que a NFL não divulga a fórmula exata, mas é uma relação entre o salário do jogador, a importância dele, o tempo de... Números conquistados. Exatamente, e o quanto ele vai impactar no seu time. Exato. Por curiosidade, esse ano, em 2024, Neymar, nós teremos 34 picks compensatórias e o Rams e o 49ers 5 cada um. Essas picks não vieram das transações desse ano, são das transações do ano passado. Perfeito. Veja bem, a aposentadoria do Aaron Donald desse ano, essa pick vai cair pro... Ano que vem, próximo draft. Hein? Exatamente, porque a NFL precisa ter certeza que ele vai se aposentar, né? E vários outros fatores, né? Como, por exemplo, ela precisa ter tempo de cálculo do quanto isso afetou, enfim. São vários detalhes, a gente não vai entrar nesses pormenores. Eu queria ter falado uma coisa ainda quando estava falando referente a isso. Mas, enfim, continua o programa aqui. Se eu lembrar, eu falo. E quem quiser entender um pouquinho melhor do draft, quem quiser parar para ler um pouquinho, todas essas informações que eu trouxe aqui, eu trouxe de um texto que está disponível lá na somosfnn.com.br, o site da própria FNN, que o título é Como Funciona o Draft. Se eu colocasse escrito ali em cima, e a gente acabou não falando, mas eu acho importante e válido de falar, o primeiro round, que é o round que todo mundo precisa assistir, é muito bom. Eu tô falando que é muito legal. Eu prefiro, a gente já conversou isso no programa, eu prefiro ver o Super Bowl, porque é o Super Bowl. Ali tem aqueles 2 rounds, que é o Divisional Round e o Championship Round, que também são legais, porque é mais jogos importantes no final de semana. Mas certamente o dia do draft, para mim, entra nesse grau de importância do quão legal é de assistir. Para ver os times que vêm, o desespero das torcidas, os movimentos feitos. É muito importante. Eu lembrei que eu ia falar, falando disso. Que tu comentasse sobre a importância do primeiro round ser maior do que o resto e tal, etc. Pensa assim, pessoal. Todos os times da NFL têm o seu valor, a sua tabela de valor de quanto uma posição vale, literalmente quanto uma posição vale. Assim como em fantasy da vida, cada time, cada campanha também tem a sua forma de valor. Só que isso não é um consenso. Cada time é de uma forma e avalia os jogadores de uma forma, avalia o valor do pique de uma forma. E os jogadores que vão ser escolhidos, que são 224 mais alguns, então 250 picks durante o draft, vão ser mais de 500, 600 jogadores que vão para os times. Porque quando acaba o draft, os times podem pegar jogadores que não foram draftados. Então vamos falar de 600, 700 bons atletas que vão para os times de futebol americano. Eu sou New Orleans Saints, por exemplo, Zuma. O meu número 1, meu mock de quais são os melhores jogadores, o número 1 é o Caleb Williams. O número 2 é o Drake May. O número 3 vai ser o Harrison Jr. Muda. Falei dos 3 primeiros. Agora tu é o Miami Dolphins. Para ti o número 1 é o Caleb Williams. O número 2 é o Harrison Jr. E o número 3 é algum outro jogador ainda. Então, assim, nos primeiros picks eles já mudam. Conforme mais tu baixa essa cascata, essa mudança é gigantesca. Então, ali no terceiro round, tu já vê movimentos que às vezes alguém, meu Deus, esse cara nem era para ser draftado. Ou, cara, esse cara deslizou lá do primeiro até o terceiro. E quando chega no quinto, sexto, sétimo round, às vezes tu pega jogador que nem estava no radar de outro time. Então é muito distante. Por isso que os picks lá embaixo valem bem menos. Enfim, não vamos falar em número de valores, mas por uma proporção legal. Infinitas picks de quarto round não valem um pick de primeiro round. A gente vai falar um pouquinho de valores mais para frente, mas como um exemplo muito rápido. Inclusive, pessoal, o objetivo dessa primeira parte do programa é a gente aprofundar um pouquinho mais do que o draft nessa simples ideia de escolher os jogadores, para que vocês tenham ideia do quão importante ele é na montagem de um time. Essa é a lógica do programa. Quer dizer que para entender melhor a NFL eu preciso entender o draft? Não necessariamente. Quer dizer que para me divertir... Nada, inclusive. Quer dizer que para me divertir durante a season eu preciso ver o draft? Não. Mas aos poucos você vai perceber que o draft é muito legal. Passamos... Só para finalizar, se tu me permite, que é o que eu ia falar e eu acabei lembrando. Primeiro round, então, primeiro dia, que é quinta-feira. 10 minutos por time. 10 minutos para escolher. E geralmente vai o clock inteiro, o relógio inteiro. Porque os times tentam achar ligações, mesmo que eu tenha certeza do pique. Vamos ver se eu consigo coisa melhor. 10 minutos, tudo televisionado. Não que os outros não sejam. Mas no segundo dia, já são 2 rounds, 2 de 7 minutos. Então, o que acontece é que é muito mais rápido. Já cai 3 minutos. Os times, às vezes, não esperam tanto uma ligação. É minha vez, já escolhe, manda bala. E o terceiro dia, aí é bem mais corrido, é quarto, quinto, sexto e sétimo round e todo time tem 5 minutos. Lembrando que os times podem fazer trocas entre eles, né? Eles não podem comprar financeiramente a escolha, mas se eu tô lá, por exemplo, eu tenho a 33, o Neymar, e eu quero um jogador que eu acho que vai sair lá pela 20. Aí eu ligo pro Neymar, quando chega a vez do 20, eu ligo pro Neymar e falo, Neymar, ou até antes. Cara, tô interessado na tua 20ª escolha. O que tu vai investir nela? Aí eu falei, cara, eu vou te dar a minha 33 e ainda vou te dar a minha 72.
Aí o Neymar vai pensar, quero ainda mais um jogador. Tá bom, te dou a 20, a 33, a 72 e te dou mais um puxa-frango que eu tenho aqui. Aí beleza, fechou. Aí a gente avisa a NFL e troca, e rola uma surpresa, enfim, é bem divertido. Inclusive, um dos grandes acontecimentos que estão cogitando é quem vai trocar pela 3 do Patriots esse ano, que é o terceiro pick. O Patriots precisa de um quarterback? Precisa, muito, desesperadamente. Mas precisa de muita coisa. E a última que eu ouvi, que é até bem provável, bem possível que aconteça, é o Vikings ir atrás de um quarterback que precisa. Ele já fez uma troca antes do draft para pegar mais uma escolha de primeiro round, então ele tem 2 escolhas no primeiro round, e estão cogitando ele dar essas 2. A primeira de 2025, sim, você pode trocar picks futuros, e dar essas 3 para o Patriots pelo pick número 3. Exatamente. E aí a gente vai falar muito disso nos próximos programas também, tá, pessoal? Passamos então para a próxima tela, e na próxima tela a gente tem só alguns detalhes específicos. O jogador, para participar do draft, ele tem que ter ficado 3 anos longe do high school, ou seja, no college. Depois de 3 anos. Exatamente. Então ele sai do high school, vai para o college, tem que jogar no mínimo 3 anos no college, e aí ele pode se declarar apto a vir para o draft. Geralmente os jogadores que vêm já com 3 anos de college são os running backs, né? Que tem uma carreira um pouco mais curta. Inclusive essa regra foi mudada para eles, né? Para que eles possam vir para a NFL mais cedo. Porque senão antes você tinha que ficar 4 anos. Basicamente era o college inteiro para tu se formar e vir para a NFL. Tipo, acabou teu tempo de gurizão, agora vem ser profissional. Mas como running back, infelizmente, é descartável na NFL. Exatamente. Os jogadores que são draftados no primeiro round, tem diferença para os jogadores que são draftados no segundo round e para o terceiro, e assim vai, Neymar? Além de salário? Basicamente salário, é isso que eu queria que tu falasse. Salário é a primeira gritância, a primeira coisa muito gritante. E existe mais um detalhe, que todos os jogadores de draft, eles têm um contrato de 4 anos. Contrato de rookie, baratinho, maravilha para os times de 4 anos. Mas o cara que é draftado no primeiro round... já é próximo? Pode falar. Tá, o cara que é draftado no primeiro round, o time tem a opção de dar um 5º ano para ele, ou seja, dá mais um ano de salário. Isso está na mão do time. Exatamente. Então, o jogador que é draftado no primeiro round, ele tem o benefício. Primeiro, o salário dele de contrato de calouro é muito maior do que quem vem depois. Exato. E quem é draftado no top 10, por exemplo, vem muito mais à frente. Vou trazer um exemplo aqui, que é o do contrato do Bryce Young. O Bryce Young, ele entrou na NFL... botou o pé, foi o primeiro escolhido. Ele recebeu um contrato de 37 milhões de dólares, divididos em 4 anos, que vai dar uma média de 9 milhões e pouquinho para o salary cap do... Isso é tudo full garantido. Panthers. Mas desses 37 milhões, cara, ele recebeu 25... De bônus. Não, de bônus não, ele recebeu, 25 na hora, quando assinou. Então, tipo, ele vai ganhar saláriozinho de 900 mil, 700 mil, 1 milhão nos próximos anos, porque 25 mil ele botou no bolso ano passado. E ainda um signing bônus de 24 milhões, que é um dinheiro extra, que ele vai receber 6 milhões por ano. Então, ele já faturou no seu primeiro ano de NFL, 37 mais 24, ou seja, já botou no bolso aí seus 61 milhões de dólares garantidos pela carreira dele na NFL. Ou seja, ser o pick 1, cara, é muito importante. Existe um no planeta só que consegue isso a cada ano, né? Exatamente. Né? E aí, quando a gente vai descendo, esses valores vão diminuindo. Exato. Por exemplo, ali no 5º, no 6º, os valores de signing bonus já são 12 milhões, 14 milhões, o salário já é 24 milhões, então são valores... Cai muito rápido. No segundo round já está em 2 milhões de salário, já cai muito rápido. Exatamente. E lembrando que todo jogador draftado no primeiro ano, draftado no primeiro round, o time tem a possibilidade de chamar ele para ter o 5º ano, entre aspas, obrigatório. Isso seria ruim se o salário dele não fosse a média dos melhores jogadores da posição. Então, fica meio que bom para os dois. Justo. É uma tag diferenciada que tu pode dar no rookie. Mas isso faz muita diferença. Normalmente, os times tendem a vir buscar o final do primeiro round para pegar quarterback. Time que precisa de quarterback vem no final do primeiro round, que é um pick um pouquinho mais barata, mas tu vai ter a opção do 5º ano se der muito certo. Exatamente. E aí você já falou que cada time tem o seu modo de botar valores nas escolhas, né, Neymar? Tipo, claro que, se eu sou um time que precisa de um wide receiver, e aí eu vou botar os wide receivers mais caros na minha tabela. Se tu é um cara que precisa de running back, tu vai subir os teus running backs e, consequentemente, a gente vai discutindo o que é melhor para cada time, dependendo se o time vai por needs, né, por necessidade, ou se ele vai pelo melhor jogador disponível. Eles vão ter mais de uma tabela, né? A tabela que eles querem, a tabela que eles acham que o mercado quer, enfim. E aí tem vários tipos de conceitos e vários tipos de modelos de tabelas que tentam padronizar o draft. Uma das mais conhecidas é o Trade Value Chart,
chamado Rich Hill Model. Tá? Pode passar, João, a gente vai ver ele aqui agora. E aí a gente tem aqui o que era o mock, né? A tabela do Giants, que eles imaginavam, baseado no Rich Hill Model, onde, como tu falou, Neymar, aqui, ó, a pick número 1, que era do Panthers ano passado, ela valia 1.000. E a pick número 187 do sexto round, que era do Patriots, valia 5. Então tu tem que pegar 200 picks. Número 6 para trocar para uma primeira overall. Exatamente. E eu duvido que possivelmente os caras fariam. Então, pra gente ver essa diferença. Então, a pick número 1 ela vale 1.000, a 2 ela vale 717, a terceira 514. Quando a gente chega no segundo round, a gente já tá falando de 184, ou seja, quase 10 vezes menos. Uma pick de primeiro round para uma pick de segundo roundi. Mas isso, mais uma vez, pessoal, é um modelo... especulativo, porque cada time bota a sua importância em cima. E vai ter muita diferença, principalmente no primeiro round, os jogadores que estão sobrando, os needs dos times. Então, por exemplo, para tu pegar o pick 1 hoje do Chicago Bears, é impossível. Não tem como deixar o Caleb Williams passar. Ele não vale só esses 1.000. Se alguém quisesse buscar a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e somar isso tudo, tenho 4.000 pontos aqui. O Chicago Bears falou, não. Eu quero Caleb Williams. Exatamente, até mesmo que estão montando o time para o menino, né? Passou mais uma vez então aqui, João, por favor. E aí a gente tem agora a nossa primeira análise do dia, que é, vamos analisar de forma muito rápida o primeiro round de 2023, jogador a jogador. Basicamente, qual é a minha ideia aqui, Neymar? É mais uma pegadinha que eu faço contigo, né? O Neymar, obviamente, não lembra do primeiro round completo. Ele não é tão máquina processante assim, né? Mas tu vai lembrar quem foi bem, quem não foi. Então, se tu lembrar se o jogador fez uma pique, fez uma temporada decente, a gente vai dar um ponto positivo. Se tu não lembrar do cara, vai ser ponto negativo. E a gente vai ver quantos times acertaram e quantos times erraram. Vai ser muito ruim essa análise, porque quem que vai fazer essa análise se ele teve uma temporada decente ou não? Tu. Entendi. Se tu lembrar do cara... Porque isso que tu tá falando me fez lembrar que agora, na época do draft, tem muito, muito conteúdo na internet sobre isso. E, cara, eu discordo... o idiota do Neymar discorda, ok. Mas a maioria deles, é muito difícil tu analisar um draft, porque tem que analisar um viés dele. Vamos ver como é que foi o draft de 2023, se foi bom pros times. Se foi bom pros times ou se os atletas que ele draftou foram bem. É muito diferente. O Chicago Bears fez excelentes trocas, então recuperou muito capital, não pegou grande coisa no draft, mas pro draft do Chicago Bears foi muito bom. Ou tu vai ver os jogadores que ele pegou para jogar. Tá, mas tu concorda comigo que o primeiro round, nós vamos falar do primeiro round 2023. Tá. Quando a gente olha o primeiro round, a gente tem que acertar. Velho, tu tem que pegar um jogador com raríssimas exceções, tu tem que pegar um cara que vai entrar no teu time, botar a camisa e jogar de starter. Justo. Mas também tem exceção. Aqui eu consigo lembrar de 3, sem olhar para a tabela. Tudo bem, mas quando chegar nesses 3, tu vai dizer, cara, esse aqui é a exceção, vamos ver no que vem. Mas a grande maioria aqui era para chegar e jogar. Forma, tu acha? Eu acho que sim, cara. Eu acho que alguns não, inclusive eles não foram draftados para isso, mas conversamos à medida que for andando, vamos lá. Tá, mas então vamos lá, vamos começar rapidamente a escolha número 1, Bryce Young. Obviamente foi horrível, porque o Stroud veio depois dele, é um dos melhores quarterbacks rookies da história. Então temos um erro. Beleza, vai lá. Lembrando, né? Engenheiro de obra prontaça isso aqui. Cara, e o Bryce Young pode vir esse ano e destruir. Isso. Eu li uma frase hoje muito legal, que é assim, ó. Uma pessoa inteligente, quando está no meio de pessoas burras, ela pode parecer burra. Justíssimo, boa frase. Que é mais ou menos o Bryce Young no Carolina Panthers. Justíssimo. Entendeu? Tipo, cara... Talvez ele só não tá... Um coordenador bom, uma equipe melhor para ele, alguém com vontade. Arruma isso aí. Mas assim, na nossa análise fria agora... Isso. Análise fria e falando desse momento, antes do time ficar pronto, antes de jogar mais uma season, nós vamos falar dos jogadores nesse momento. Isso. Tá. CJ Stroud. Perfeito, acertou. Excepcional. Beleza. Na terceira, o Texans, Will Anderson. Assim, eu daria um ponto negativo se for... um ponto negativo no total do ponto positivo que vai ser dado. Porque ele deu muita coisa para vir buscar essa terceira. Mas o Will Anderson foi muito bom. Ele não foi sensacional. Ele foi muito bom, mas o suficiente para ganhar do Defensive Player of the Year. Então foi muito bom. Pois é. E quarto lugar, Anthony Richardson. Aí começou a ficar difícil dar pitaco. O cara jogou muito pouco. É o cara que o Colts buscava? Pelo jeito é. É o que o Colts pretendia. Eu, Neymar, tenho um pé atrás, porque ele é muito físico. Ele foi muito pro contato já no primeiro ano. E não jogou mais da metade da season. Não deixou ver o que foi esse primeiro ano dele. Teoricamente foi um acerto. Podemos botar como positivo, porque o time foi para isso.
Mas eu acho que o time não conseguiu jogar o resto do ano por causa disso, vendo como seria o Richardson jogando. O time mudou completamente quando botou o Gardner Minshew no lugar. E agora contratando o Flacco, por exemplo, poxa, se o Richardson perde tempo de novo, lá vai o time só passar com a bola. Enfim, eu deixaria no mínimo uma incógnita nesse pick. Botei ele como um erro. Ok, Tá? justo. O Lucas vai ficar muito, muito bravo comigo. A galera... Você do Colts vai ficar chateado, mas eu tô falando do número aqui. O Richardson não conseguiu entregar. Head Colts é o novo podcast só sobre Colts. Tá no grupo da FNN, cara, e eles vão ficar muito bravos com a gente, mas... Muitos touchdowns corridos, muitos touchdowns passados. O Guri tem braço forte, mas tem que mostrar mais. Witherspoon no Seahawks, acerto. Concorreu a Defensive Player of the Year, foi o melhor cornerback desse draft, concorria com o Gonzalez também, mas enfim, depois a gente fala dele. No Cardinals a gente teve Paris Johnson Jr. Pode ter titular, coisa linda, eles precisavam de um offensive tackle. Tá ok, então acertou. Beleza, pode seguir também falando ali, né, Barão? Então, o Tyree Wilson do Raiders, aí vai começar aquelas exceções que eu te falei. O Tyree Wilson já entrou machucado no draft. Só que por aí, pelo jogador em si, foi um erro de qualquer forma. Porque no final do ano ele ainda não fazia nada, o Tyree Wilson. Só que assim, a discussão era se talvez o Tyree Wilson ia na frente do Will Anderson Jr. no draft. Então assim, a régua dele estava muito alta, tanto que ele saiu no 7 overall. Então, não, o Tyree Wilson obrigatoriamente foi um erro, como tu falasse. Pode ser que esse ano ele destrua. O porte físico de atleta dele, provavelmente, talvez você não vai ganhar do Carter, do Jalen Carter. Mas se não, o porte físico de atleta, o tamanho dele é uma coisa boçal. Só que também já era dito que ele não tinha muito talento com as mãos, não conseguia sair, ele só era forte. E, de fato, não conseguiu impressionar no primeiro ano. Erro. Bijan Acho Robson... que assim vai demorar demais se a gente for dessa forma, sendo tão específico. É, né? mas aí tu pode, ó, por exemplo, Bijan Robson, ok, acerto. Ok, na oitava, Não, mas não analisa o local, analisa se o cara deu certo ou o cara deu errado. tá, porque é complicado, porque assim, Bijan Robson na 8, ou Não, Kincaid na 25... não. Os dois deram certo. Ok, então Bijan dois Robinson deu certo. Os dois são titulares, Ok. os dois demonstraram um bom ano. Perfeito. Por isso que eu falei que é tão difícil essa análise de draft, porque tem muitos ângulos a serem olhados. Mas o jogador dar certo, Bijan deu certo. Jalen Carter, Sem comentários, do primeiro ano ao 18ª rodada, da primeira rodada à 18ª rodada, ele era o favorito Defensive Player of the Year. Daí na hora de pegar o título, dá pro Anderson Jr. Enfim, foi excepcional. Darnell Darnell White. White, um offensive tackle que o Chicago precisava, vai continuar reforçando esse ano muito provavelmente. O Skoronski, mesma coisa pelo Titans. Acho que não foi a mesma coisa dos outros, mas posso queimar a língua. Mas usualmente um offensive tackle no primeiro round vai dar certo. Perfeito. Ele não tem muito o que errar. Perfeito. O Dolphins conseguiu, demorou 3 anos, mas enfim. Conseguiu, o cara entrou. Jameer Gibbs. Jameer Gibbs também deu certo, né? É o que o Lions pretendia dele e conseguiu no final do ano entregar um Camara style, que tudo que eles queriam era isso. Lucas Van Ness, defensive end do Packers. Esse eu não vou dizer que deu certo por causa... Cara, eu vou ter que dizer a localização. A posição 13 no Van Ness foi demais. Eu tinha um high regards nele, né? Eu esperava que o Van Ness fosse muito bom. E ele foi ok. Mas ele jogou titular, então deu certo? Cara, é pick 13, não dá. Esse, pra mim, foi um erro. Broderick Jones. Outro offensive tackle excepcional lá no Steelers, foi muito bem. Will McDonald foi melhor do que o Van Ness. Pode-se dizer que deu certo, sim. Porque ele tá jogando como titular. Emmanuel Forbes, cornerback do Washington. Também é muito bom, mas daí a sequência dele é o Gonzalez. Deixar o Gonzalez passar inadmissível. É a mesma coisa que a gente não deu pro Bryce Young, que deu certo, porque ele deixou Exato. passar o Então Stroud. é negativo no Emmanuel Forbes, porque eles tinham que ter pego o Christian Gonzalez. Existia uma discussão se o Christian Gonzalez não ia ali pela 5, 6, porque ele era muito bom. E de novo jogou muito pouco, porque ele lesionou. Mas antes de lesionar, ele já foi ótimo pelo Patriots. E no caso do Gonzalez, ele no Patriots exatamente lesionou, mas ele estava jogando em alto nível. Vai voltar a titular absoluto, Com certeza. Jack Campbell, de novo, muito cedo na 18. Não jogou para um pick 18, mas jogou para um pick de first round, então deu certo. Kalijah Kancey vai para aquilo. Jack Campbell, linebacker no Lions. Isso. Kalijah Kancey é no Tampa Bay Buccaneers. E esse vai para aquele primeiro argumento que eu te dei. Quais são os pontos que a gente vai levantar? Porque o Kalijah Kancey não começou de titular. E a rotação dele começou bem lenta para ele começar a jogar. Diziam que ele ia ser o novo Aaron Donald. O estilo de jogar foi parecido. No final ele começou a arrancar bastante saque. Kalijah Kancey, com certeza ponto positivo, tem tudo para estourar em Tampa. Falado do Aaron Donald, a gente vai falar dos times que melhor se deram no draft? Vamos falar dos 5 top. Tá, então o Rams vai estar lá e daí eu deixo para falar de defesa lá. E daí eu vou ter que falar do como é que é? O drop tackle, de deixar o corpo cair, que foi banido da NFL ontem, ou hoje, enfim. E falamos depois. 4 wide receivers na sequência. Tá, o Kalijah
Sucesso, mas ele demorou para começar a funcionar. Mas terminou o ano, Muito vai ser bem. titular ano que vem, muito provavelmente. Vai ser. Quanto aos wide receivers, Njigba, eu diria que é quase a mesma situação do Kensey. Começou mais devagar e começou acelerando, então positivo. Quentin Johnston é negativo, mas mesmo sem jogar, ele tem tudo para ser o 1 do Chargers esse ano. Só que vai dropar bola assim na casa do chapéu. Cara, ele... Dropa tudo. Enfim, já tem um monte de gente dizendo que ele é bust, então tem que ser negativo. Mesmo porque logo depois dele veio o Zay Flowers, que está jogando muito bem em Baltimore, e o Jordan Edson, que também está jogando bem em Minnesota. Aí nós vamos ali na 24ª... O Deontay Banks, que é um bom cornerback, também é titular no Giants, então também acertaram. Dalton Kincaid, um excelente tight end, também acertaram. Mas Smith, eu vou ter que dar um ponto negativo para ele. Muito provavelmente, se tu for olhar e tal, ele é titular, ele jogou, ele é o nose tackle, mas se eu não vou lembrar de cabeça o número de snaps que ele jogou, mas ele era para ser um tijolo no meio da linha, para ocupar 2 posições, para ser um Ndamukong Suh. Não jogou para tanto ainda. Por isso eu vou dar negativo. E é mesmo porque eu estou escolhendo para cima para baixo. Exatamente. Anton Harrison do Jaguars não foi tão bom assim, mas o offensive tackle eu estou dando positivo para todos. Miles Murphy no Bengals, muito bom. Eu colocaria ele também como positivo. Brian Breeze, esse é o outro que eu falei de 3 casos que eu lembrava. O Brian Breeze era outro que vinha de lesão. Ele possivelmente era o defensive tackle número 2, só atrás do Jalen Carter. E pegaram ele com desconto na 29 exatamente porque ele tinha se machucado. E não jogou tudo isso no primeiro ano dele. Eu daria negativo por esse motivo, mas ele também vai chegar lá muito provavelmente. Nolan Smith é um caso do Philadelphia Eagles, de novo, mesma situação. Ele é brabo, ele é o cara, ele vai jogar, só que ele veio de um time que tinha muito defensive end. Então ele não teve tanto espaço assim. O pouquíssimo que ele jogou, porém, se for para analisar o pouquíssimo amostragem que teve, ele não foi tão bom. Ele não conseguiu se livrar tão bem da marcação. Acho que vai evoluir ao ponto de ser top, mas podemos colocar como errado nessa situação. E o Zamoa, até o Chris Jones está reclamando demais que ele está roubando um saque dele. Foi um ótimo pick. Então, aí o que nós temos aqui, Neymar? Então, nós temos 31 escolhas, tá? Porque em 2023 o Dolphins foi punido e perdeu uma escolha de primeiro round. Dessas 31 escolhas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 não performaram bem no primeiro ano. Eu acho que agora a gente chegou no nossa resposta. Não performaram bem no primeiro ano. Okay. Então, olha a importância que é o draft. Você pegar um jogador titular, no caso aqui, se 9 não performaram bem, outros 22 performaram muito bem no primeiro ano, você consegue acertar uma posição do teu time por um salário baixíssimo e um jogador que possivelmente, se foi titular no primeiro ano, vai ser titular em 4 anos para frente. E só evolui. Essa é a importância de um first round, né? 2/3 dos times colocaram um titular no campo. Exatamente. E aí a gente vai finalizando o nosso... Quer dizer, infelizmente, desculpa, Zuma, infelizmente mais do que 2/3, porque vários aí são titulares e a gente só deu um negativo, mas são titulares. Emmanuel Forbes é o cornerback titular, Maz Smith é o DT titular em Dallas. Quentin Johnston é o wide receiver. Todos vão ser titulares, só que alguns performaram um pouco melhor ou não. E aí a gente vai finalizando o nosso primeiro bloco. Eu vou pedir para o João passar mais uma vez aqui o slide, porque a gente vai passar para o slide da Joga Junto. Joga junto comigo, Neymar. Vamos lá, Joga Junto, que é o parceiro do Zona Neutra. A Joga Junto, ela tem mercados de NFL, tem mercados de draft, mercados de vários outros esportes, como basquete, futebol, enfim, os comuns, né? Mas ela tem um mercado de draft muito bacana, Neymar. Lá você consegue... fazer a sua fezinha naquele jogador que você acha que o seu time vai draftar. Isso é muito legal. Então, assim, para acompanhar o draft de uma forma um pouquinho mais divertida, entra lá, jogajunto.net e também dá uma olhadinha no nosso mercado, nos mercados de draft lá. A gente vai elaborar alguma coisa para vocês aí no futuro com super odds para o draft junto com a Joga Junto. O link está na descrição, pessoal. Se inscreva utilizando o nosso link. Valeu, obrigado. Agora a gente finaliza o primeiro bloco e já voltamos. Nós. FM Network. Voltamos para o segundo bloco do Zona Neutra, ainda em tela, Joga Junto, né? Fazer mais uma referência ao nosso patrocinador. Se você ainda não entrou na Joga Junto, por favor, faça o seu acesso. E aí, passando então agora para a próxima tela, João, a gente vai começar a falar das 5 melhores equipes que draftaram em 2023. E por que eu trouxe essas 5 melhores equipes, Neymar?
Porque quando eu comecei a fazer a pesquisa sobre o draft, eu comecei a olhar que boa parte dos times acertou um jogador, acertou 2 jogadores. Então pensa comigo, pessoal, você tem 7 escolhas. Olha como não é tão simples, tá? Você tem 7 escolhas do primeiro round ao 7º round. E aí você consegue achar um titular só, 2 titulares só. Ou que são do giro, né, de titulares. Exatamente, que estão participando no rodízio, né? Então nem sempre você faz um draft positivo. Mas quando você acerta o draft de forma eficiente, a teoria é que seu time vá bem. E às vezes o draft ele impacta na própria season. Tu já falou antes, Neymar, mas aí eu tô pegando um cara agora, tipo um tight end. Cara, às vezes o tight end demora 2, 3 anos para se firmar na posição. Uma offensive tackle, que é uma posição mais difícil do cara se afirmar. O cara às vezes demora 2, 3 anos para virar titular. Mas, num draft bem feito, e desta vez, uma das poucas vezes que a gente faz isso, eu trouxe o nome dos general managers, dos GMs dos times, porque draft bem feito. São responsabilidade deles. São responsabilidade deles. E em 5º lugar, nós começamos com um time que, quando a gente fala de coisas bem feitas, geralmente os caras são exemplo. O Pittsburgh Steelers fez o 5º melhor draft, isso de acordo com o site da Yahoo. Eu peguei um ranking da Yahoo, onde o GM Omar Khan fez 4 acertos em 2023. Cornerback Joey Porter Jr., o defensive tackle Keanu Benton, o offensive tackle Broderick Jones, que já falamos lá no começo, foi uma escolha de primeiro round, e o edge Nick Herbig. Alguma coisa a falar? Eu comecei falando isso no primeiro bloco, que é muito difícil tu botar um ponto denominador, né? Porque que movimento o Steelers fez além desses 4? Esses 4 são os únicos que estão jogando? Não. São os únicos titulares? Não. Nick Herbig foi assim bom? Não. Mas o Steelers está esperando que esse cara seja grande, tá? Eu não vou tirar o mérito do Herbig, porque realmente o Steelers está esperando muita coisa do menino. Os outros 3 foram muito bons. Mas é porque eu não sei os que vão vir ou os que não vão vir, no caso. Mas eu vou me balizar no que está na tela, no que está sendo falado nesses 5. Realmente o Steelers acertou mais 3 defensores, uma defesa que já é excepcional. Talvez à medida que esse programa vá ao ar, Simons, o melhor safety disponível na free agency, vai para os Steelers. Do lado do cara que possivelmente já é o melhor safety da liga hoje, que é o Minkah Fitzpatrick. Então, com TJ Watt, com toda aquela galera lá, Hayward, etc., a defesa dos Steelers vem para morder o pessoal na cara. Então, esse é um reforço muito grande que o Steelers conseguiu fazer. Exatamente. E não à toa, muitas pessoas perguntam, nossa, mas como é que o time dos Steelers, com um ataque tão baleado, né? No sentido baleado, não nem de machucado, mas baleado... Por existir, por respirar. Exatamente. Baleado e difícil de assistir, né? Eles conseguiram ir para o playoff. Cara, acertaram alguns bons jogadores no draft. Esse é um ponto. Exato. 4º lugar, João, por favor. A gente tem o time do Detroit Lions. Não é à toa que o Detroit Lions fez a campanha que ele fez, né? Porque, de acordo com o analista, o general manager Brad Holmes fez também bons 4 acertos no draft 2023. Running back Jahmyr Gibbs, já falamos, Jahmyr Gibbs, da primeiro round. Linebacker Jack Campbell. O tight end Sam Laporta, que é um achado inacreditável, né? E o safety Brian Branch. Todos os 4 jogadores compondo o time vitorioso do Detroit Lions. Do Lions é muito fácil fazer o julgamento. É óbvio que foi ótimo, porque não teve um jogador que foi uma surpresa. Jahmyr Gibbs foi pego muito cedo. Foi um pique errado na 12, pegar um corredor que é o segundo corredor do board, mas ele foi bem. Se é isso que a gente quer, foi um ótimo corredor. Vai disputar com o Bijan? Talvez. Futuro Deus pertence. Pegar o primeiro linebacker do board, com o Jack Campbell. Pegou o melhor tight end do ano com o Laporta. Mas o Kincaid... Números, o Laporta foi melhor. O Laporta foi muito melhor em números. E o Brian Branch caiu demais, caiu no colo. Era o melhor safety do draft. Falavam que ele devia sair pela 20, 25. Ele saiu no segundo round e o Lions buscou ele. Eu, sinceramente, adoro esse approach que o Ravens tem muito e o Lions fez nesse draft, que é pegar o melhor jogador, não só o melhor jogador disponível, o melhor jogador da sua posição disponível. Se existe o cara que está lá ainda, que é o melhor safety do draft, eu gosto que o meu time pegue ele. Porque pegou o que tinha de melhor naquela geração, naquele ano, naquela janela. Tá, só para explicar então, a tua análise aqui é a seguinte. Quando a gente vai falar de melhor jogador disponível, pessoal, quer dizer o seguinte. Eu sou o próximo a escolher. Quem que eu preciso de um wide receiver, tá?
mas já saíram os melhores wide receivers. Então, se eu pegar um cara, eu vou pegar um mediano, uma mistureba, ele tem vários caras parecidos. Mas tem ali um jogador de defesa, um cornerback ainda muito bom disponível. Esse cara é o melhor jogador disponível. Da sua posição, é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo, esse cornerback é o melhor cornerback disponível, que seria o melhor jogador do board. Isso. Na verdade, não. São duas coisas diferentes. Isso. Calma aí, vamos lá, volta aqui. Estou ali. O melhor jogador disponível do draft é um cornerback, Tá. que seria o terceiro da lista de cornerbacks. Ok. Tá? Então eu vou lá e pego o melhor jogador disponível do draft agora, que é um... Metade dos times fazem isso. Exatamente. Mas o que tu tá querendo dizer é o seguinte, beleza, tem esse terceiro cornerback ali, que não é um cornerback tão diferente do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, tá? Mas tem o primeiro safety. Como o safety é uma posição menos valorizada que o O cornerback... salário é menor, vale a pena pegar depois. Os times vão deixando o melhor safety para trás. E aí o que tu tá querendo dizer é o seguinte, em vez de eu pegar um wide receiver mediano que eu preciso, em vez de eu pegar, teoricamente, o melhor jogador disponível daquele momento, que seria o terceiro cornerback, eu vou lá e pego o melhor safety. Exato. Vamos lá, alguns detalhes para isso. Primeiro, então pega o melhor long snapper. Não. Tem que ser tudo uma coisa muito próxima. Por exemplo, a gente tá na pick 33. E o melhor jogador disponível era para ter saído na 20, por exemplo. Porque existe aquela lista, que é esse cornerback que estás falando. Eu preciso de wide receiver. Tem wide receiver na margem do 33. Só que tem o Brian Branch sobrando na 37. Esses números são números que os times têm na sua board, imaginando. E o meu time eu também preciso de safety. Eu adoro a ideia de ir buscar o melhor jogador possível. Normalmente, essa é uma terceira possibilidade. As duas possibilidades que acontecem na NFL, basicamente, é need ou melhor do board. Isso. Ou seja, ou tu pega o melhor jogador disponível, que seria o cornerback, ou o melhor jogador disponível, que é need. Ou seja, eu não preciso de cornerback, cara, aquele cara podia ser o 1. Um exemplo que não vai acontecer, mas exageros deixam as coisas claras. Vamos dizer que eu tenho o pick 5 do draft 1. O 5. E no meu colo cai o Caleb Williams, que era para ter sido um indiscutível. Mas eu já tenho quarterback, eu vou para outra posição. Não. Pega o melhor disponível, depois tu troca pela outra posição. Alguns times vão no melhor que precisa. Eu só coloquei uma terceira opção, que para mim foi o que o Lions fez, ou por sorte, era o que ele precisava, mas ele pegou os melhores disponíveis em suas posições. Não, mas eu acho bem interessante esse pensamento, porque quando a gente faz um paralelo com fantasy, acontece isso também no draft, né? Exato. Tu tem a possibilidade de pegar jogadores que tu precisa, mas opa, eu preciso de um wide receiver aqui, mas caraca, deixaram passar. Exato. Deixaram passar esse cara aqui, esse tight end aqui, eu vou pegar... mas tu já tem um tight end, beleza? Fico com os dois, ótimos. Exato. E depois eu pego o wide receiver. Moeda de troca. Para fantasy é muito claro, porque é muito fácil, na NFL é mais difícil. O Lions não foi o último, não foi só esse último draft bom, né? Eles vêm de 2 drafts bem feitos, então não é à toa que se constrói um time vencedor assim. Terceiro lugar, Los Angeles Rams. Cara... Os caras nem pique tinham, cara. Exatamente, eles nem pique tinham. Essa é a questão. Eles tinham que ser segundo lugar. O Rams vem trocando as primeiras picks deles há muito tempo para fazer aquele time que foi campeão do Super Bowl e agora eles estão pagando, né? E eu tava lendo sobre isso e o analista, ele fala assim, agora vocês entenderam porque o Rams não precisa de first pick, porque eles têm muita confiança que eles vão achar lá na terceira, quarta, quinta rodada o jogador que eles precisam. Se eles fossem brabo assim, eles iam ganhar ano sim, ano não, né? Não é para tanto. Deu certo esse draft com meio quilo de farinha e um pacote de arroz. Isso. E o Les Snead, que é o GM do Rams, ele simplesmente acertou o rookie com a maior quantidade de recepções na história da NFL, o Puka Nacua, o Kobe Turner, que é um defensive tackle, o edge Byron Young e o meio de linha ofensiva Steve Avila. Vou aproveitar que tu falou o nome de GM, me despertou. A gente falou no último programa, eu falei do cara que veio do Warriors para ser o GM no Washington Commanders e fez o que fez lá, que tá lindo. Só que daí tu me falaste um nome, eu falei, isso mesmo. Não. O nome que o Zuma falou, agora já nem veio na cabeça. Adam Peters. Esse veio como head coach mesmo. E o cara que eu falei, que é o cara que fez a dinastia do Golden State Warriors, ele veio para ser um auxiliar do owner, ele veio para ser o dono do time sem realmente ter posto dinheiro ou receber o dinheiro de volta. Mas, de fato, o cara do Golden State Warriors é o cara que está construindo abaixo dele, inclusive botando o head coach. Continuando aqui, vamos lá, vamos falar do Rams. Primeiro, Puka Nacua, não tenho o que se falar. Pelo Puka Nacua sozinho, esse draft foi excepcional. O cara é um wide receiver não de primeiro round, que foi o que foi. Dito isso, acertaram o Avila também, que é o jogador de linha ofensiva, já seria o suficiente. Agora, onde eu tiro um pouco o mérito deles, apesar de que o mérito tá todo lá, porque é número, são 2 jogadores de linha defensiva, um defensivo tackle e um edge.
Byron Young e Cobb Turner. Em time de Aaron Donald, eu e tu fazemos saque. Eu vi de novo o Jason Kelce, o melhor center da história, falando que, cara, o Eagles, quando ia enfrentar o Rams, o plano de jogo da linha ofensiva era 100% focado no Aaron Donald. Como que vai ser esse snap aonde o Aaron Donald está? Era sempre a mesma coisa. Sempre. Então, assim, o Aaron Donald muda qualquer plano de jogo. Pensa que tu é um rookie, tu é minimamente bom, como estes são, como qualquer outros bons são, e tu tens o Aaron Donald do teu lado, que o outro time fala assim, ó, eles também têm lá o Cobb Turner, o Byron Young, cara, para. Aonde o Aaron Donald tá? O que a gente tem que fazer com o Aaron Donald? Realmente é isso que importa. E o Aaron Donald aposentou. Então, assim, são 2 rookies que meteram, acho que 8 ou 9 sacks cada um. Foi excepcional, mas o Aaron Donald também meteu seus 10, né? Foi 9 ou 9,5 esse ano do Aaron Donald. Então... Foram 10. 10 para esse, mas contando playoffs, então. Eles nem... foi isso. Eu acho que 9 na temporada, enfim, pouco importa. Esses 2 jogadores, eu quero ver esse ano que vai vir. Se o Rams é tão bom fazendo drafts, vamos ver se esse ano eles pegam mais 2, 3 bons defensive tackles e edges para suprir eles e continuam com uma linha defensiva top. Vamos ver, sem Aaron Donald. Aproveitando para falar em tackles e tal, etc., eu vou ter que entrar no hip drop tackle. Ontem, pessoal, hoje, sei lá, os donos da NFL todo ano, eles vêm com propostas novas, alguns times sugerem, e às vezes a própria comissão da NFL sugere, e às vezes o próprio comitê de jogador sugere. Mudanças na regra, basicamente isso. E uma das mais faladas desse ano foi o hip drop tackle, que nada mais é do que um tackle que sempre foi normal da NFL, usado por um século agora, que é quando um jogador está correndo, o outro vem, se agarra na cintura desse jogador e deixa o peso do corpo cair. Porque daí com o peso do corpo, com a gravidade, tu derruba outro jogador. Lógico que existem lesões, como por exemplo, se tu acabar caindo nas pernas desse jogador e esse jogador estiver indo para frente, pode lesionar. Então, foi banido. Foi votado pela maioria que tinha que ser banido, sendo que os jogadores, o comitê de jogadores, que normalmente é quem quer que bana jogadas que podem causar danos a eles mesmos, falaram que não tem como banir essa jogada, porque ela é a base do tackle, é um dos tackles básicos, e agora a gente bota na mão dos juízes definirem se quando o cara pega alguém correndo por trás, não é de receiver, saiu correndo, o cara vai lá, agarra ele, só que não joga o peso do corpo, meio que joga de ladinho, meio que fica, meio que não fica, cara, vai ser horrível desse tipo de falta. Mas o meu ponto sobre esse hip drop tackle é outro. Argumento... Eu acho que a falta vai ser caracterizada pelo simples abraço, né? Abraçou pelas costas... Acabou o tackle, então. Não pode dar tackle por trás. Vai ter que dar porrada, não vai poder agarrar. Mas como é que tu vai fazer isso com o wide receiver? Tu vai ter que jogar com 3 safety lá atrás para poder pegar o cara de frente? Cara, eu entendo, eu só tô querendo dizer o que o árbitro vai fazer. Mas aí nós vamos para outros pontos, que eu gosto desse tipo de discussão. O argumento do comitê, de quem o levantou na NFL foi, tiveram 230 hip drop tackles esse ano, aos quais 15 jogadores perderam tempo graças a esse tackle. Existiram lesões. Está na casa de 7%. 2 pontos de discussão com relação a isso. Qual que é o corte? É 7%? Porque daqui a pouco o tackle lateral, que causa, sei lá, 5% dos jogadores perderem tempo, não é demais também? Daqui a pouco vai ser. E daqui a pouco, quando um tackle pela frente, mas que tu abraça e tira o cara do chão mesmo devolvendo, causa 1% das lesões. É muito? É pouco? Daqui a pouco vão parar com todas as jogadas defensivas. Acho que absolutamente todo mundo que gosta do esporte acha uma palhaçada que já se faz com o quarterback. Lógico que tem que proteger o jogador. O argumento da NFL, desse cidadão, foi: precisamos proteger os jogadores. Vou fazer um paralelo de algo que eu não entendo, então provavelmente eu vou falar imbecilidades. A NBA perde audiência ano após ano. E muita coisa que eu leio é porque está cada vez menos defensivo. Cada vez menos, tu vai pro intervalo, 70 e pouco a 70 e pouco, então o jogo precisa voltar a ser pegado, é isso que a galera gosta. E assim, eu não vou dizer que a NFL não quer proteger os jogadores, é lógico que quer. Quanto mais jogador inteiro, mais ingresso vende, mais dinheiro vai ter. Só que se tu começa a descaracterizar o esporte, faz flag football de uma vez, então o pessoal começa a perder o interesse. Já pensou se os jogos da NFL fossem 200 a 200 os placares, para exagerar, para ficar mais claro? Perde um pouco o tesão, um touchdown, um field goal, porque é sempre ponto, porque a defesa não consegue fazer mais nada. A NFL realmente está olhando... É óbvio que essa sempre vai ser a defesa, nunca vai ser diferente disso. A integridade do jogador. Mas porque isso também traz mais audiência, traz mais dinheiro. A partir do momento, Zuma, estou projetando um cenário hipotético. A partir do momento que a NFL começa a cair em audiência, porque não tem mais defesa, os jogadores não conseguem mais dar tackle, alguma coisa aconteceu. Será que não vai voltar a poder fazer isso? Para que a gente possa voltar a ter competitividade, a defesa ser forte e firme? Eu acho que a gente tem bastante questões aqui para a gente avaliar, principalmente começando pelo fato, e aí nós vamos voltar bastante essa discussão, que é os times poderem desafiar faltas. Aí foi a parte excelente que eles aceitaram. Não por poder desafiar faltas, é que não foi isso que eles acertaram. Que seria o segundo ponto, é isso que você está levantando? Não, eu estou dizendo que,
essa discussão do que é falta ou não é falta, você começou falando, cara, o que os árbitros vão fazer para dar essa falta? Cara, mais do que isso, vai ficar interpretativo. E quando é interpretativo e o time não pode desafiar, fica na mão da arbitragem. Então, são questões que a gente pode levar para a parte de entretenimento, para a parte de segurança e para a parte do jogo também, da competição, enfim, né, da justiça do jogo. Que a gente não vai decidir aqui, eu e tu, na bancada, né? Mas para mim chega a ser tolo, porque assim, eles vêm com esse argumento do drop hip. E não trocam os estádios que ainda é grama artificial, que em percentual causa muito mais lesão. Então, enfim, para nós poder andar mais rápido com esse programa, isso eles acertaram, que a outra regra que passou é que agora, de novo, não está na mão dos times, está na mão dos árbitros, mas é revisável as faltas. Então, se alguém lá, do árbitro que está auxiliando, se eles olham, opa, isso não foi um intentional grounding, isso não foi um hip drop tackle, eles podem voltar a flanela e seguir o baile. Isso foi muito bom. Mas, de novo, está 100% na mão da arbitragem. E uma terceira lei que passou só para nós, lei. Mas já melhora bastante, porque lembrando como funciona hoje o árbitro de vídeo, né? Na NFL, existe uma sala em Nova York, onde todos os jogos são passados, né? E ficam ali os árbitros olhando aquele jogo em contato direto com o estádio, né? Então ele que faz a análise lá em Nova York. Então esse cara vai poder falar assim, ó, fulano, revisei que tu fez cagada. E eu imagino que em coisas gritantes vai ser como hoje é na NFL, só que não em situações de faltas. Nem para o jogo. Porque é muito óbvio às vezes. Tipo, alguém jogou uma flag que obviamente não foi, já avisa o head coach, there is no flag on the play. E só segue o baile. Só para falar da última revisão, da última regra que foi mudada, antigamente regra de desafio como é que funcionava. Tem os 2 desafios. O último desafio, se tu acerta, tu ganha um terceiro. Agora não. Agora se tu acerta o primeiro ou o segundo, tu já ganha o terceiro. Então ficou mais justo. Então tem que acertar um dos teus 2 desafios para ganhar o terceiro. Basicamente é isso. Porque o primeiro era sempre eliminado, independente do acerto ou do erro. E só tinha mais um igual. Ok. João, passa pra gente rapidamente aí pro segundo colocado e... Cara, quase que óbvio, né? O time do Green Bay Packers que acertou quase todo mundo desse draft, né? Então aqui, de acordo com a análise feita, Brian Gutekunst, o general manager do Packers, acertou 6 jogadores, cara. Jaden Reed, que para mim é um meu querido, porque me ajudou bastante no Fantasy. Não fui campeão de nada, mas ele me deu boas alegrias no final. Os 2 tight end, né? Acertar um tight end é difícil. Acertar 2, então, o Musgrave e o Kraft. Um defensive line, o Brooks. Um outro wide receiver que apareceu aos 45 do segundo tempo na temporada, o Wicks. E um edge, o Colby Wooden. E aí, Neymar? Posso discordar um pouco dessa do Packers? Tu pode discordar do que tu quiser, cara. A torcida do Packers vai ficar até um pouco chateada comigo, mas se for pra falar em acertar draft, ninguém falou bem do Love lá atrás. Foi pego numa primeira rodada. Sim, e agora todo mundo adoraria dar umas 4 first round pelo Love, porque se mostrou bom, frio, etc, com boa leitura de jogo. Então, se o Love tivesse aqui sozinho, o número aqui Love, ele ganhou sozinho de todo o resto do draft somado. Então, perfeito. Parabéns pro Packers de qualquer jeito. Agora, esse draft sozinho, ainda vai poder me queimar a língua. Mas, de fato, acertou 2 wide receivers, porque o Wicks está sendo dado ainda pouco valor para ele foi ótimo. O Reed foi excelente também. Os 2 defensive... Lembrando que o Packers já tinha, dos últimos drafts, o Watson e o Dobbs. Isso. Já tinha 4 wide receivers novos, bons. Exatamente. Enfim. E 2 jogadores de linha defensiva, com o Brooks e o Wooden, que foram ok. Mas beleza, resolveram colocar aí. A única coisa que me pega um pouco são os 2 tight ends. E te digo por quê. Eu não sei do 6º colocado ao 32º, a gente só está falando dos tops, mas em outros lugares que eu vi, não botaram, por exemplo, o Myers, que era para ser o tight end ou 1 ou 2, junto com o Kincaid. Quem pegou foi o Raiders. E não botaram, por exemplo, o Isaiah Likely do Ravens, que foi pego depois de todos esses. Por que eu estou falando isso? O Musgrave, ele teve... O que é uma meritocracia para tu ver se um tight end foi bom ou não? Jardas, ou número de recepções, ou número de alvos, correto? Talvez, né? Mas ver bloqueio dele. Vai ser difícil, mas eu acho que o jogador que foi titular com muitos snaps bloqueando, eu acho que ele também foi ótimo. Foi válido. Mas quase todos os que foram em primeiro e segundo round foram titulares, né? Aí no caso são 2, então raramente um foi titular junto com o outro. Mas o Musgrave, ele lesionou, né? Então boa parte da temporada ele não jogou. O Musgrave, ele teve 45 targets durante a temporada. Enquanto o Kraft teve outros 40. De novo, eles tiveram períodos diferentes de jogo, um pouco que jogaram juntos. O Myers também teve 40 e o Likely também teve 40. E não foram colocados como acertos.
Porra, são ótimos jogadores. Eu achei excelente. De novo, então não vou tirar o mérito do Packers, como eu falei que eu ia fazer. Foram excelentes, acharam 2 bons tight ends, sim, mas é que os outros também acharam. Então talvez... Eu não botaria eles em segundo lugar. Talvez terceiro ou quarto, mas enfim, foi um draft excelente. Mas tu botaria o Packers entre os 5? Entre os 5, sim. Então ótimo, então. Porque mudar do segundo pro terceiro pro quarto pro quinto, tudo bem, né? Esse é o primeiro, né? É, exatamente. Agora, em primeiro lugar, a gente tem o nosso queridíssimo Houston Texans. Cara, mas aí tu vai me dizer assim, pô, Zuma, o Packers acertou 6 jogadores, o Lions 4 jogadores, e o Texans vai ganhar acertando 3? Ganharia acertando 1, né? Ganharia. Esse é o detalhe. Eu dei a introdução sem querer falando do Green Bay. Se tivesse só o Love ali, o Love sozinho, é mais acerto do que os outros 6 de Green Bay. Então é a mesma situação do Texans. Acertaram o quarterback na bucha. De graça tem Nico Collins aqui também, né, Zuma? Então não é rookie, longe disso. Porém, é um excelente wide receiver. É um wide receiver 1. Tank Dell também é um wide receiver 1. Então o Houston Texans tem 2 wide receivers 1. O Tank Dell existe muito medo sobre ele porque ele é franzino. Ele é muito rápido, muito ágil, mas existe medo das lesões. Então assim, acertaram o wide receiver no Tank Dell. Top 5 wide receiver da temporada, pra mim, com certeza. E acertaram no edge Will Anderson. Cara, quando tu pega um Rookie of the Year pra ataque e pra defesa, como é que tu errou o draft? Não tem como. Tu pegou o melhor jogador dos 2 lados do campo, acabou. Foi essa análise feita pelo analista do qual, né, ali do Yahoo que eu peguei a matéria. Ele fala assim, quando você acerta o Rookie of the Year de ataque e o de defesa, você ganha o draft, Acabou o independente argumento. do que aconteceu. Exato. Exatamente. Inclusive, cara, deixa eu até ver aqui rapidamente, Neymar. A gente vai passar aqui para a próxima tela, onde tem todos os jogadores, tá, Neymar? E aqui a gente tem como quarterback o Stroud, como os running backs a gente tem o Gibbs e o Bijan, como wide receiver Jordan Edson, Puka Nacua. Eu nunca colocaria o Edson aí. Tu colocaria quem como rookie? Possivelmente até o Rice do Kansas City Chiefs. Ou o Tank Dell. Tá? A gente tem o melhor... Desempenho, estamos falando. Perfeito. Desempenho. Do que fez Isso, ano passado, isso. não do que é o teto do cara. Perfeito. É o que o cara fez, né? O Tyrande do Laporta, acho que não temos dúvidas, né? O center foi o Tipman, do Jets. O guarda, a gente já falou, o Ávila foi muito bem no Rams. Aí o Torrance, do Buffalo Bills. E os tackles ali, o Jones e o Wright do Bears. Tá? O Jones do Browns e o Wright do Bears. Na defesa, nós temos o Will Anderson, óbvio, né? Jalen Carter e o Tuipulutu, do Los Angeles Chargers. E o Cobb Turner. Do Rams. Linebacker Campbell, Pace Jr., do Vikings, o Barry Young Barry Young do Rams e o Pace Jr. do Vikings. Nos cornerbacks, o Joey Porter Jr. e o Witherspoon Do Seattle. e aí o Jordan Battle para safety junto com o Jair Brown do 49ers. Cara, tu concorda ali? Só o Edson meio... Cara, eu acho que eu não mudaria nada. Eu acho que tá bem correto. De novo, pura performance. Então eu não posso botar, por exemplo, o Gonzalez no lugar de Joey Porter, que é uma mudança que eu faria em termos de qualidade de jogador ou o jogador que eu gostaria pro meu time. Mas com o que foi apresentado, eu acho que é quase indiscutivelmente isso aí. Perfeito. E eu quero só fazer uma correção antes da gente finalizar, Neymar, que eu utilizei eu não botei a fonte aqui no slide, eu me esqueci, mas eu quero dar os créditos, né? A gente utilizou o ranking da CBS, tá? Feita pelo Chris Trapasso, né, que foi publicado em 17 de fevereiro de 2024 sobre análise do draft de 2023 para trazer aqui essas informações e essa discussão que a gente trouxe aqui, tá? Perfeito. E aí, para salvar a história do nosso querido Chris Trapasso aqui, que tu falou que alguns lugares não colocaram o Isaiah Likely do Ravens e não colocaram quem? O Myers do Raiders. Ele não colocou o Myers do Raiders como acerto, de fato. Ele colocou o quarterback Aidan O'Connell e o Trey Tucker, o cara wide botou receiver. o quarterback dos caras que eles nem vão usar e não botou o Myers, que foi o segundo melhor tight end, talvez. E no Ravens, ele não colocou o Isaiah Likely, ele colocou só o Flowers. Aí tem um erro bem grande que o Likely, a hora que o Mark Andrews machucou, ele dominou, né? O time do Ravens. Ou seja, pessoal, draft é igual... Ou seja, vem com o Neymar acerta, pô. Vamos, de torcedor para torcedor, bora, Bill! Ou seja, o draft, cada um acha o que quiser, cada um, né, é igual bundinha de nenê. Cabeça de juiz. Isso, Nunca sabe o que vem. Nunca sabe o que sai dali. Beleza, galera? Muito obrigado, Neymar. Obrigado, galera. Valeu por nos assistir até agora. Muito obrigado, João.
vou pedir para vocês deixarem o seu like neste vídeo, vocês inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo e principalmente vão lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Zona Neutra _, TikTok, também na X, na rede X, porque lá a gente tem os nossos haters, lá a gente tem pessoas que comentam os nossos vídeos e falam mal. Por que não começar uma grande polêmica lá defendendo o Neymar? E você que escuta o Spotify, por favor, dê aí uma avaliação 5 estrelas para que a gente possa continuar melhorando aí os nossos números no algoritmo do Spotify também. Obrigado, Neymar, mais uma vez. Valeu, galera. Até mais. Fui. Cabecinha correndo, eu tô muito atrasado. Minha mulher vai me